Fala, gente boa. Bom, seguindo aquela velha tradição, né? Não poderia faltar uma foto antiga, né? Então, iniciarei o vídeo mostrando para vocês essa foto aqui, ó. Não chega bem a ser uma foto inédita, né? Até já cheguei, eu acho que até já cheguei a mostrá-la, né? Essa foto aqui de cima, né? Não sei se vocês estão podendo vê-la bem, né? Mas vocês podem reparar, né? Se vocês puderem reparar bem, ao centro, né? Bem no meio da foto, aparece a antiga Catedral de Joinville, tá? Os fundos dela, tá? Essa foto que vocês estão vendo, ou pelo menos que eu estou tentando mostrar a vocês, ela foi tirada nos anos 20, tá? Da década de 20, tá? Então, mostrando ela de novo, né? Acho que até vocês já perceberam, né? Onde que está a antiga catedral, aonde que estava, né? A antiga Catedral de Joinville. Bom, eu tinha, até tem mais uma outra foto, né? Para não perder o velho hábito, né? Só um instante. Assim, já achei a foto, tá? Essa foto aqui, ela foi batida em 29 de janeiro de 1911, tá? Foi nessa data que foi inaugurado o sistema de transportes puxados de bondes, né? Puxados a burro, né? Essa foto aqui, ó. Tá? Obviamente, né? Vocês podem reparar que lá no fundo, né? No fundão, aparece a então catedral da cidade, né? A antiga Catedral de Joinville, né? Então, mais uma foto da antiga e saudosa Catedral de Joinville, tá? Eu tinha comentado, né? Até encerrei o vídeo anterior comentando que sobre a construção, né? O início da construção da antiga catedral da cidade, tá? A construção ela ficou paralisada em dezembro de 1858. O curioso é que no final de 1857, né, no ano que ela começou a ser construída, de 1.700 moradores que a então colônia Dona Francisca tinha, né, entre essas 1.700 pessoas, apenas 213 eram católicas, então era a minoria da minoria, né? E além de ser uma minoria, né, eu acho que até já cheguei a comentar em outra ocasião, na Rua do Príncipe, mais ou menos próximo, acho que até próximo do local onde hoje existe a catedral, existia um rancho de recepção dos imigrantes recém-chegados. Então, enquanto eles não arrumassem um terreno, né, enfim, não tivesse uma moradia, eles acabavam se albergando, vamos dizer assim, eles ficavam um certo tempo vivendo, né, nesse rancho, né? Esse rancho ele foi construído em 1852 e com o tempo ele foi sendo, digamos, desocupado, tá? Ao invés de ser um albergue, de ser um local de recepção de imigrantes, esse rancho que eu estou dizendo, ele passou a ser uma espécie de uma capela improvisada, né? Então eu diria que esse rancho, né, ele foi uma espécie de primeira igreja de Joinville, né? Enquanto a catedral, obviamente, não ficava pronta, tá? A construção da catedral, acabou sendo retomada em 1860, né? Só que o ritmo da construção dela foi bem em ritmo, foi na mesma velocidade do Eduardo Suplicy explicando o misterioso e enigmático projeto da renda mínima, né? Que até hoje ninguém sabe o que é o tal do projeto da renda mínima, né? Quando ele começa a falar, ele demora uma eternidade e ninguém sabe o que é o tal do projeto, né? Mas groselha à parte, tá? Voltando a falar sério, o ritmo de construção da catedral era muito lento, né? Isso tinha muito a ver com isso aqui, né? Então, faltando isso aqui, então a coisa complica, né? Bom, ali no final de 1861, o governador de Santa Catarina era o Vicente Pires da Mota. O Vicente Pires da Mota, por sinal, era um padre, né? Sendo um padre, obviamente, ele queria saber como estava o ritmo de construção, como que estava a construção daquela que viria a ser a Catedral de Joinville, né? Então, foi enviado, em 18 de dezembro de 1861, foi enviado a ele, né, um relatório detalhando como é que estava a construção da futura catedral. Bom, segundo esse relatório, né, eu farei uso aqui da minha cola, tá?
faltavam 3 portas principais, faltavam as 3 portas principais, né, da entrada, obviamente, 5 portas laterais, 18 janelas grandes, tá? Faltava o telhado, né? Isso em dezembro de 1861 faltava o telhado, faltava a verba que seria gasta para pagar os operários que construiriam, né, que estavam construindo a catedral. Isso era, o valor era de R$ 1,5 milhões, né? Então era esse dinheiro que serviria para pagar o salário desses operários, né? Isso estava faltando. Estava faltando pisos, né? 8 pilares. Estava faltando a escadaria da entrada principal da catedral, ladrilhos para o piso, isso também estava faltando, e basicamente era isso. Então, em resumo, estava faltando praticamente tudo, né? Então, 4 anos depois do início da construção, esse era o ritmo esse era o ritmo das obras da construção da primeira catedral de Joinville, em ritmo de Eduardo Suplicy, né? Na velocidade de Eduardo Suplicy, né? Foi só em novembro de 1862, tá, que foi aberta uma concorrência pública para se definir qual olaria forneceria os tijolos da construção, né, da catedral, né? Então, praticamente um ano depois desse relatório que foi enviado ao então governador de Santa Catarina, que sim, enfim foi feita uma concorrência pública para definir a olaria que trabalharia na construção da catedral, né? Então, mais lerdo que isso, impossível, né? Os vencedores dessa concorrência, tá? A olaria vencedora foi uma olaria que pertencia ao Adolf Rautenhoff, né? Adolf Rautenhoff, primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. O sócio do nosso amigo Adolfinho, né, era o Bernhard Porschen, uma figura sobre a qual eu já comentei incontáveis vezes, primeiro latifundiário de Joinville, primeiro empresário de Joinville, enfim, né? Então ele era o sócio do nosso amigo Adolfinho, né? Só que essa olaria, ela só passou a trabalhar, né, efetivamente, a fornecer efetivamente os tijolos para a construção da catedral em julho de 1863. Então, ainda se demoraram, né? Demoraram-se 7 meses para que essa olaria do nosso amigo Adolfinho e do nosso amigo Bernardo, né, ela passasse, enfim, a atuar na construção da catedral, né? Então, desde há 160 anos atrás, se falou em obra pública no Brasil, acontece isso que eu estou dizendo a vocês, né? Até para se construir uma catedral, né? Uma catedral relativamente modesta. O curioso é que o vice-presidente, o vice-governador de Santa Catarina, que era o João José Coutinho, né? Sim, esse era o João Francisco de Souza Coutinho. Minto, não era João José Coutinho. O nome do cara era João Francisco de Souza Coutinho, né? Então ele, obviamente, representando o governador, ele esteve em Joinville, tá? E ele acabou dando a verba que seria necessária para o prosseguimento da obra, e ele fez uma exigência, que ao lado da catedral fosse construída uma torre, tá? Então, além da catedral, junto a ela, haveria uma torre. Só que, inclusive, foi formada uma comissão, né? Um dos integrantes dessa comissão era o Benno von Frankenberg, sobre o qual até cheguei a comentar em um dos vídeos da semana passada. O Benno von Frankenberg, esse cara com esse nome esquisito, com esse diacho desse nome, tá? Ele foi, como eu já comentei naquela ocasião, ele foi diretor da colônia Dona Francisca de 1852 até 1855. Inclusive foi ele, né? Se a cidade de Joinville tem esse nome, isso se deve justamente ao nosso amigo Benno, né? O Benão da Massa, né? E repetindo, ele fez parte dessa comissão responsável, né, por fazer o levantamento, que seria responsável pela construção da futura torre da Catedral de Joinville. Bom, foi feito um levantamento e seriam necessários 4 contos, R$ 480.580 para se construir apenas a torre da catedral, tá? Então era dinheiro pracas, né? Dinheiro pra caramba, né?
Só que houve um porém, né? Além desse dinheirão que seria necessário para se construir a torre, em 1864, o governador de Santa Catarina era outro, não era mais o padre, não era mais o Vicente Pires da Mota, tá? E esse sucessor do padre, né, do Vicente Pires da Mota, ele não demonstrou o menor interesse em que a Catedral de Joinville tivesse uma torre anexa. Então, esse projeto da torre acabou morrendo na casca, né? Então, repetindo, caso isso tivesse saído do papel, seriam gastos praticamente 5 contos de réis nessa brincadeira. 5 contos de réis era muito dinheiro, era uma pequena fortuna, né? Bom, eu acredito que seja do conhecimento de muitos de vocês, mas antigamente, não só em Joinville, mas em todas as regiões, em todos os locais em que houvesse a presença, né, da colonização alemã, em regiões de colonização alemã, era muito comum quando se terminava o telhado, né, a cobertura de uma construção, a tal da festa da cumieira. Então, nessa ocasião, alguém botava, né, um galho de uma árvore no cume, no cume da cobertura da construção, né? E foi isso que aconteceu na então futura Catedral de Joinville. Em 27 de junho de 1863, houve a festa da cumieira, ou seja, foi concluída a cobertura da catedral. A catedral, a obra dela, ela foi concluída no final de 1864. O príncipe de Joinville ele doou um órgão, né, para a catedral, e o governo imperial, né, o imperador, então o imperador Dom Pedro II, ele doou um sino de bronze, né? Então essas foram as doações mais ilustres, vamos dizer assim, tá? Eu tinha dito, né, acabei de dizer que a catedral ela ficou pronta em 1864, pasmem, ela só veio a ser inaugurada em 8 de dezembro de 1867. Então ela levou mais 3 anos para ser inaugurada, né? Então, do início da construção dela até a inauguração, pasmem, demoraram-se 10 anos, né? Então, velocidade de lesma, né? Para a construção daquela que foi, né, a primeira Catedral de Joinville, né? Que eu já comentei em inúmeras ocasiões, infelizmente e burramente, ela veio a ser demolida em 1963. Uma última informação, tá? É que a capacidade da antiga Catedral de Joinville era para 100 pessoas, então ela poderia receber 100 fiéis. Uma última informação é que a primeira eleição da história de Joinville, né, a eleição em que foram definidos, né, escolhidos os primeiros 7 vereadores da história de Joinville, ela ocorreu, tá? O local de votação foi justamente a catedral, isso entre os dias 7 e 8 de setembro de 1868, tá? Como é sabido, né, até 1891 o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Daí a explicação de as primeiras eleições da história de Joinville terem tido como seu local de votação a Catedral da cidade, tá? Bom, como esse vídeo já está um saco, já está interminável, então eu trarei mais informações a vocês no vídeo seguinte. Então, um abração e até lá, beleza?